Está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12, o seguinte: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Tenham uma conduta exemplar entre os gentios, para que, mesmo que falem contra vós, como malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Meu irmão, minha irmã, vivemos em uma geração intensamente acelerada, marcada por estímulos constantes, por pressões que se multiplicam e por expectativas que muitas vezes ultrapassam a nossa capacidade emocional. Nossos dias se tornaram uma corrida contínua, onde notificações competem com pensamentos e onde, sem perceber, vamos perdendo a profundidade da vida, afundando em uma superficialidade que corrói a paz, a identidade e a esperança. E é nesse cenário tumultuado que as palavras de 1 Pedro 2:11 e 12 se tornam não apenas um conselho espiritual, mas uma âncora necessária. Pedro nos lembra que não pertencemos plenamente a este mundo, e isso não como um peso, mas como um privilégio. Ele nos chama de peregrinos e forasteiros, revelando que existe um destino maior, uma identidade mais profunda e um propósito que vai além do frenesi que nos cerca. A superficialidade da nossa geração se apresenta de muitas formas: na busca por validação instantânea, na necessidade de respostas rápidas, no medo constante de ficar para trás e em uma vida emocional que muitas vezes se arrasta vazia. Tentamos preencher o coração com distrações, mas elas só nos deixam ainda mais cansados. Tentamos anestesiar a dor com o movimento, mas apenas multiplicamos o desgaste. Pedro descreve esse conflito como uma guerra interna, silenciosa, intensa, onde as paixões, desejos e pressões travam batalha contra a nossa alma. E talvez você se encontre exatamente assim, desanimado, abatido, sentindo que perdeu forças, que está lutando sozinho ou que não tem brilho suficiente para continuar. Mas o texto bíblico nos oferece uma visão completamente contrária ao desespero. Ele nos lembra que, mesmo como forasteiros, temos um propósito: viver de forma tão íntegra, tão cheia de luz, tão alinhada ao céu, que mesmo em meio às críticas, às lutas e às acusações e ao caos, as nossas boas obras glorifiquem a Deus. Isso significa que a sua vida tem um peso espiritual, mesmo quando você não sente isso. Você carrega um impacto, mesmo quando acha que não tem valor. Você faz diferença, mesmo quando o mundo tenta lhe convencer de que você é invisível. Pedro está dizendo: não deixe que o desgaste deste mundo apague quem você é no reino de Deus. A guerra é real, mas a vitória também é. E como viver essa profundidade em um mundo raso? Primeiramente, reconhecendo que a sua identidade não nasce do ritmo do mundo, mas da voz de Deus. Você não é definido pelo que perdeu, pelo que falhou, pelo que disseram sobre você ou pelo que ainda não conquistou. Você é definido pelo amor eterno que o alcançou, pelo propósito que o sustenta e pela graça que o carrega. Segundo, lembrando que ser peregrino não é estar perdido, é estar em jornada. Peregrinos têm direção, peregrinos sabem que cada passo é significativo, peregrinos sabem que a estrada é temporária, mas o destino é eterno. Isso significa que o que você vive hoje, mesmo a dor, a frustração, o cansaço, não é o capítulo final. E em terceiro lugar, compreendendo que a sua luta interior não é prova de fraqueza, mas evidência de que sua alma vale muito mais. Se existe guerra contra você, é porque existe grandeza dentro de você. Nenhum ladrão tenta roubar uma casa vazia. Um outro ponto também é lembrando que a profundidade espiritual não nasce de grandes movimentos, mas de pequenos passos feitos com sinceridade, uma oração no meio do cansaço, um suspiro pedindo força, um silêncio em que você reconhece sua fragilidade,
uma escolha honesta para fazer o que é certo quando tudo lhe empurra para desistir. É assim que as boas obras se tornam luz, uma chama acesa dia após dia, mesmo quando o vento sopra forte. O texto também fala sobre testemunho, não apenas o que pregamos com palavras, mas o que revelamos com atitudes. E aqui está algo muito profundo. As pessoas observam quando você continua caminhando mesmo ferido, quando segue acreditando mesmo cansado, quando segue amando mesmo machucado. E é justamente isso que glorifica a Deus. Muitos talvez nunca leiam a Bíblia, mas leem a sua vida. Muitos talvez nunca entendam o céu, mas percebem a sua luz. Muitos talvez nunca compreendam a fé, mas verão a sua esperança. E isso não é para gerar peso, mas propósito. Você não precisa ser perfeito, precisa ser perseverante. Você não precisa ser extraordinário, precisa ser autêntico. Deus não exige brilho constante, Ele apenas pede que você não apague a chama. Então, a você que está desanimado, sentindo que não tem forças, saiba que Deus vê, entende e acolhe a sua luta. Nada em você passa despercebido ao olhar dele. As batalhas que ninguém sabe, ele conhece. As lágrimas que ninguém vê, ele reconhece. Os momentos em que você pensou em desistir, ele lhe carregou. E Pedro nos lembra que a nossa conduta, a nossa perseverança, a nossa fé vivida na prática pode mudar ambientes, transformar atmosferas e apontar para Deus mesmo quando estamos passando por tempestades. Você não está aqui por acaso. A sua história não é pequena. O seu valor não é negociável. O seu propósito não foi cancelado. E a sua luz, mesmo pequena, continua brilhando e faz toda a diferença na escuridão. Que hoje você se permita descansar na verdade de que não precisa acompanhar o ritmo do mundo para ser aprovado por Deus. Que você se lembre de que é peregrino, sim, mas nunca está sozinho na jornada. Que a guerra pela sua alma seja vencida pela certeza de que você pertence a algo muito maior, eterno e profundamente amoroso. E que ao final, mesmo com imperfeições, cicatrizes e recomeços, seja o sinal vivo da graça que lhe sustenta. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.